Olá, nesta análise audiovisual vamos discutir tratamento endovascular no acidente vascular cerebral e isquêmico. A anestesia pode interferir no desfecho? Esse artigo fala sobre anestesia para procedimentos endovasculares na abordagem do acidente vascular cerebral isquêmico. Ele foi publicado na Anesthesiology Clinics em 2016 e os autores são Rafi Avtazian e Sandra Machado, ambos do Departamento de Anestesiologia da Cleveland Clinic. O tempo entre o início dos sintomas e a recanalização da artéria cometida é o maior determinante de desfecho neurológico. Outros fatores importantes são as comorbidades e a extensão da área isquêmica. A terapia trombolítica com RTPA, segundo o FDA, só pode ser realizada até 3 horas após o início dos sintomas. Com isso, apenas 2 a 5% dos pacientes conseguem receber tratamento efetivo. A abordagem intraarterial pode ser realizada até 6 horas, mas não é incomum a recanalização insuficiente quando a abordagem é tardia. O tratamento endovascular deve sempre ser realizado sob anestesia. Mas qual seria a melhor técnica anestésica para esse paciente? Anestesia geral ou anestesia local e sedação? Uma meta-análise publicada em 2015 com quase 2.000 pacientes sugeriu que a anestesia geral estaria associada a um pior desfecho, com maior mortalidade e pior recuperação da função neurológica, porém com menos eventos respiratórios. Os autores atribuíram esse pior desfecho à hipotensão arterial que ocorreria após a indução da anestesia geral. Porém, esta meta-análise foi muito criticada, pois havia muitos fatores de confundimento. Foram utilizadas diversas técnicas anestésicas, os pacientes apresentavam muitos outros fatores relacionados ao desfecho e exatamente os pacientes mais graves foram aqueles que foram submetidos à anestesia geral. Sabe-se que pacientes não cooperativos e pacientes com AVC de circulação posterior, que é o AVC de tronco cerebral, devem sim ser submetidos à anestesia geral. Após um AVC, há uma elevação reflexa da pressão arterial. Porém, em 60% dos pacientes, esta elevação é acentuada e a pressão sistólica fica maior que 160 mm de mercúrio. Quando não há controle farmacológico adequado e a pressão sistólica for maior que 185 e a diastólica maior que 105 mm de mercúrio, há contraindicação à intervenção. Sabe-se que a hipotensão é deletéria e está associada a pior desfecho neurológico. É consenso da Sociedade de Neurociências em Anestesia e Terapia Intensiva que, após um AVC e pré-reperfusão, a pressão sistólica deve ficar entre 140 e 180 mm de mercúrio e a diastólica abaixo de 105 mm de mercúrio. Sabe-se também que a hipotensão arterial deve ser tratada com vasopressores, mas ainda não se sabe qual é o melhor vasopressor. A anestesia geral é potencialmente causadora de hipotensão arterial, pois reduz o tônus simpático, promove redistribuição de sangue e diminuição do retorno venoso, pois aumenta a pressão positiva intratorácica após a instituição da ventilação mecânica. A redução da pressão arterial após indução anestésica maior que 40% da pressão arterial inicial está associada a pior desfecho neurológico. Variações na pressão arterial e hipertensão arterial mantidas pós-reperfusão estão associadas à transformação hemorrágica pós-trombólise. A hipotensão arterial pós-trombólise e reperfusão está associada à reoclusão do vaso tratado. Deve-se evitar a hiperóxia após reperfusão, pois a hiperóxia está associada à produção de radicais tóxicos derivados do oxigênio, que acentuam, promovem reverberação e exacerbação da lesão neurológica. A hipocapnia está associada à vasoconstricção e diminuição da perfusão cerebral, por isso também deve ser evitada. O manejo, porém, da pressão arterial pós-reperfusão ainda não está bem definido e não há guideline para isso. As vias bioquímicas de morte neuronal por isquemia são bem estudadas. A excitotoxicidade neuronal, ou seja, toxicidade por hiperestimulação e hiperatividade neuronal,
o estresse oxidativo e a despolarização neuronal excessiva geram inflamação e apoptose celular. Ao mesmo tempo, ocorre depressão de ATP e redução dos processos energéticos celulares, aumento do cálcio e sódio citossólicos, que são vias de ativação da via do glutamato via receptores NMDA e AMPA. Ao mesmo tempo, a reperfusão gera a produção de mais radicais superóxido. A via final desse processo é disfunção endotelial e disfunção da barreira hematoencefálica. As medidas de neuroproteção visam promover a sobrevivência neuronal, reduzir a demanda metabólica, manter o fluxo sanguíneo, sobretudo na área de penumbra, e minimizar os efeitos de substâncias liberadas pela morte celular. A hipotermia induzida, apesar de bem definida no tratamento da encefalopatia hipóxico-isquêmica em crianças e pós-parada cardíaca em adultos, ainda precisa de mais estudos para ser definida como medida eficaz de neuroproteção pós-acidente vascular cerebral isquêmico. O pré-condicionamento isquêmico remoto promoveu redução na área de infarto cerebral em ratos. E o que seria isso? Você promoveria uma isquemia à distância, por ser mais exequível, uma isquemia de membro. Isso geraria liberação de altacoides, entre eles bradicinina, adenosina e opioides endógenos na circulação sistêmica, que atuariam em receptores no endotélio cerebral e gerariam neuroproteção. Os anestésicos voláteis também se mostraram neuroprotetores, e os mecanismos seriam redução da excitotoxicidade da via do glutamato e fechamento de canais de potássio. O tiopental e o propofol promoveriam neuroproteção por atuar em vias GABAérgicas neuroprotetoras. A hiper e hipoglicemia são deletérias e devem ser tratadas, pois promovem aumento de mortalidade e pior evolução neurológica. O ideal é que a glicemia gire entre 70 e 140 mg por decilitro. Segundo a Sociedade de Neurociências em Anestesia e Terapia Intensiva, deve-se tratar a glicemia maior que 140 e menor que 50 mg por decilitro do paciente portador de AVC isquêmico. Isto é um consenso dessa sociedade. A trombólise e a abordagem endovascular do paciente com AVC isquêmico representam desafios, entre eles a reperfusão em tempo hábil, o manejo da gravidade desses pacientes. Para isso, precisamos de um entrosamento multiprofissional, uma comunicação ativa e efetiva para lidar, por exemplo, com complicações diretas da neurointervenção, como, por exemplo, ruptura de artéria intracraniana, que demanda reversão rápida do efeito da heparina, com protamina, intubação orotraqueal e ventilação mecânica, além de possíveis dissecções arteriais. O suporte hemodinâmico, associado ao suporte ventilatório, mais medidas de neuroproteção, são potencialmente benéficos e podem melhorar o desfecho neurológico desses pacientes. Mande suas dúvidas, críticas, sugestões e questões da prática clínica diária. Nosso e-mail contato@nest4u.com. Muito obrigado.